Boa tarde, pessoal. Eu vou começar a aula de hoje dizendo que eu amo todos vocês. Estou morrendo de saudades, né? Espero que vocês estejam bem, com saúde, conseguindo se cuidar aí em casa. E vamos então à nossa aula de língua portuguesa, nas páginas 198 a 200. Retomada. 1. Leia um trecho de uma resenha publicada em um site dedicado ao lazer e à diversão. Crítica. Divertido e inteligente. Zootopia. Traz uma grande lição sobre diversidade. Os estúdios de animação parecem ter finalmente entendido que filmes infantis precisam ter mais responsabilidade do que a maioria. Não num sentido didático chato, é claro. Mas é certo que um filme marcante, bem feito e divertido é capaz de formar a visão de uma criança sobre questões essenciais como a diversidade e o preconceito, e quem sabe assim ajudar a mudar um pouquinho o mundo. Zootopia, novo filme família da Walt Disney, acerta em cheio, lúdico, colorido, com uma aventura empolgante e muitas referências atuais. O longa aborda o problema do preconceito de forma inteligente, mostrando-o na prática, ao invés de reduzi-lo ao discurso. A protagonista é Judy Hopps, a primeira policial coelha de Zootopia. Depois de enfrentar a descrença de todos, ela conseguiu se formar na academia e agora vive seu primeiro dia de trabalho como guarda de trânsito. Irritada com a falta de confiança do chefe, ela assume sozinha um caso de desaparecimento e faz um acordo. Se não resolver o mistério em 48 horas, ela entregará seu distintivo. A história de Hopes, a princípio, soa bastante familiar e não foge muito dos dramas convencionais de heróis. Mas Zootopia vai muito além. A grande sacada do filme não é a lição que ele traz, mas sim a forma como ele a traz, mostrando que o preconceito está enraizado e se expressa das formas mais sutis, que muitas vezes nem percebemos. O parceiro de Judy, por exemplo, é uma raposa, mas ela se refere a ele como sendo diferente. Então, todas as raposas seriam ruins, exceto ele? Ah, o título da resenha mostra a opinião do autor sobre o filme. A opinião é positiva ou negativa? B. Que adjetivos caracterizam o filme no título? C. Numere os parágrafos da resenha. Em qual deles há uma descrição da animação? D. Quais são os aspectos positivos da animação apontados na resenha? E. Releia os trechos a seguir e observe as palavras destacadas. Em seguida, escreva V se for verdadeiro ou F se for falso em cada frase. 1. Filmes infantis precisam ter mais responsabilidade do que a maioria. 2. A grande sacada do filme não é a lição que ele traz, mas sim a forma como ele a traz. Na frase 1, mais intensifica um adjetivo. Coloquem aí V se for verdadeiro ou F se for falso. Na frase 1, mais é o contrário de menos. Na frase 2, mas não está ligando duas orações. Na frase 2, mas indica oposição entre duas ideias. Vamos à última página de hoje. Periscópio.
Aqui você encontra sugestões para divertir-se e ampliar seus conhecimentos sobre cinema. Consulte a biblioteca ou peça sugestões aos amigos e ao professor. Depois da leitura, recomende os livros de que mais gostou aos colegas para ler. Cinema para Crianças, de Dorling Kindersley, São Paulo, Publifolhinha 2014. O livro relata a trajetória do cinema e mostra muitas curiosidades reunidas em centenas de imagens. Do cinema mudo aos filmes em 3D, revela os bastidores desse universo e apresenta diversos gêneros, como faroeste e documentário. Cita técnicas de filmagem, o roteiro, a música e o figurino, além de personalidades que marcaram a história do cinema, como Charlie Chaplin, Walt Disney e Steven Spielberg. Monstros do Cinema, de Augusto Massi e Daniel Condo, São Paulo, SESI, SP Editora, 2016. O livro conta a história de 11 monstros do cinema, entre eles Drácula, Múmia e Corcunda. O leitor vai saber também em que filmes os monstros apareceram pela primeira vez, além de conhecer o panorama evolutivo de suas representações. Um Olhar Mágico, a história do cinema para crianças, de Thalita Chiara, São Paulo, Chiado, Brasil, 2015. O livro apresenta o desenvolvimento do cinema desde sua origem, no tempo das cavernas, até os avanços da tecnologia 3D nos dias de hoje. São sugestões interessantes, né, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Qualquer dúvida, é só me chamar lá no grupo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.